Olá, meu nome é Joyce e no vídeo de hoje nós iremos conversar sobre a minha experiência com o parto normal. Eu sei que tem muitas mulheres por aí que têm medo, né? Só de falar em parto normal já imagina que é uma coisa terrível, uma experiência traumatizante. Então, eu sei que tem muita gente falando sobre isso e eu gostaria de dar minha parcela de contribuição, que eu acredito que possa ajudar você que está grávida ou você que deseja ter filhos um dia. Então, esse vídeo não é um relato de parto, né? O intuito não é contar passo a passo, de fato, como aconteceu, mas eu quero trazer algumas coisas que foram importantes para a minha experiência, para que eu tivesse uma experiência positiva. Então, não foi uma experiência perfeita, né? A gente imagina, a gente planeja, mas obviamente que a realidade sempre vai acontecer diferente do que a gente pensou. Mas algumas coisas sim fizeram a diferença para que eu tivesse uma experiência tranquila. Então vamos ao primeiro ponto. Por que eu decidi, né? Como é que se deu esse processo de decidir por essa via de parto? Aqui no Brasil, por uma questão cultural, uma questão que se instalou nesses últimos anos, nós temos uma tendência à opção pela cesárea. E que me parece algo muito estranho, eu acho algo muito estranho, quando alguém faz uma pergunta, como já me fizeram várias vezes, né? O teu parto vai ser normal ou vai ser cesárea? Porque a gente sabe que a cesárea é uma cirurgia que salva vidas, uma cirurgia necessária, mas ainda é uma cirurgia. E pensar que você está grávida e que você simplesmente pode optar por uma cirurgia sem uma indicação que justifique isso, para mim é bem estranho. Então, para mim sempre foi algo normal, natural, pensar na via de parto normal, né? Sempre foi algo que fazia muito sentido para mim, desde que eu tivesse uma gestação tranquila, uma gestação saudável e não tivesse nenhuma indicação. Mas, sabendo do histórico que nós temos no nosso país, eu tinha uma preocupação, que é uma preocupação real, de que eu pudesse ter esse desejo, comunicar esse desejo ao médico e, no final das contas, quando chegasse na hora, acabasse tendo uma cesárea que não era necessária, né? Uma cesárea que não tivesse uma real indicação. E aí já vem o meu segundo ponto, né? Eu falei o primeiro, que foi porque para mim foi natural esse processo de decisão desde o início da gravidez. Mas aí o segundo ponto é a preparação, que é algo que eu fiz e que eu recomendo que você faça. Não importa a fase que você está, né, da gravidez, se você ainda está em tempo, né, de se preparar, ainda dá para correr atrás de informação. E também se você deseja engravidar em breve, né, eu sugiro que você busque informação. Que tipo de informação, Joyce? Busque entender como funciona o parto. Então, você não precisa ser médica, nem ter um conhecimento muito aprofundado nisso, mas assim, entender a fisiologia do parto. Porque a gente tem medo daquilo que a gente desconhece. Eu sei que é uma experiência nova, né? Por mais que a gente estude, na hora a gente não sabe o que vai acontecer. Então, com certeza, na hora eu fiquei apreensiva, né? Fiquei um pouco preocupada, mas estudar e saber como o nosso corpo funciona faz muita diferença. Então, saber como são as contrações, o que vem primeiro, né? Primeiro, antes do trabalho de parto começar, vem os pródromos, a gente perde o tampão mucoso, as contrações elas começam de tantos e tantos minutos, no ritmo tal, depois elas vão aumentando. Então, entender isso para na hora você saber o que está acontecendo e ficar tranquila. Esse é um ponto. O outro ponto é estudar as possíveis intercorrências, as possíveis indicações reais de ir para uma cesárea. Então, existem, se eu não me engano, 10 ou 11 situações que podem acontecer. Muitas delas só se revelam na hora do trabalho de parto, não tem como saber antes. Então, por vezes você pode estar sendo acompanhada por um médico que já te dá um motivo para você fazer uma cesárea, que na verdade não é um motivo real,
porque não tinha nem como ele saber ainda. Então, se você estudar e souber se preparar, você vai saber se você pode confiar naquele médico, se você deve procurar outro, que você se sinta mais confiante, mais confortável. E na hora também do seu parto, você vai saber ficar tranquila com a conduta da sua equipe. Então, a informação é essencial. A informação, ela vai prevenir tudo, que aconteça alguma coisa errada? Não. Existe a parcela que a gente não controla, né? Que a vida é imprevisível. Então, o parto também pode acontecer algo que fuja do seu controle, mas com toda certeza você vai se sentir mais confiante, mais tranquila se você tiver as informações. E você vai perder o medo também, né? O medo de passar pelo parto normal. Ainda sobre essa questão do estudo, tem um tópico, né, dentre essas questões que eu falei, da preparação, né, de entender como funciona o parto, tem um tópico que eu recomendo muito que você estude, que fez muita diferença para mim, que é a respiração. Estudar sobre a respiração para o parto. Existem exercícios que a gente pode fazer antes, né, antes ali de entrar em trabalho de parto, durante a gravidez. Você pode perceber o seu corpo, contrair os seus músculos, para você ter consciência corporal. E existem as respirações que você vai treinar durante a gravidez para fazer durante o trabalho de parto. Então, quando você está na fase latente, você respira de um jeito, quando você está no expulsivo, você respira de outro, de modo que você vai ajudar nas contrações. E, além disso, te ajudar a não ficar ansiosa. Então, por exemplo, na hora que você está ali no momento expulsivo, né, existe um jeito que você vai respirar para você ajudar o útero a fazer o trabalho. Né? Você não vai sobrecarregar ali o seu diafragma. Então, eu tive essas instruções, essas informações no curso que eu fiz. Eu assinei durante a gravidez a comunidade Parir Feliz. Vocês podem pesquisar, né, a autora desse curso, a responsável, é uma enfermeira chamada Laura Padilha. Vocês podem procurar o Instagram dela. Ela tem formação para doulas, enfim, mas ela tem esse produto que é focado na preparação, né, da própria gestante. Então, é um curso que você pode fazer durante toda a gestação. Devem existir outros aí no mercado, mas esse eu fiz e eu recomendo. E dentro dessa comunidade tem um módulo, um curso à parte só sobre respiração. Eu acredito que existam livros, né, existem outros profissionais que falam, então eu recomendo que você busque, que você vá atrás para você se preparar. Por quê? Porque a respiração vai te ajudar a não atrapalhar, a colaborar com as suas contrações e a manter também um estado de calma, de tranquilidade, né? A não ficar ansiosa e estressada e também a lidar com a dor. A respiração me ajudou demais a lidar com a dor das contrações, porque a contração ela vem como uma onda. Então, no momento que ela vinha, eu me entregava, né, à onda, e depois, quando a onda ia embora, eu descansava. Então, entender, né, como é que o nosso corpo funciona e ajudar a respiração a acompanhar essa onda ajuda a tornar a dor das contrações mais suportável. Um outro ponto que me ajudou bastante na minha experiência e que eu recomendo é a preparação psicológica. Psicológica, emocional e espiritual também. No meu caso fez diferença também essa preparação espiritual. Em que sentido? Se você estiver tranquila, se você estiver com uma pessoa de confiança, então faz parte dessa preparação para o parto, não somente você organizar a sua mala, a mala do bebê, levar tudo que você vai precisar, né, que for necessário. Faz parte, e isso já tem a ver também com a questão do conhecimento, do estudo, que você tenha uma pessoa de confiança, uma pessoa que te passe segurança. Então, no meu caso, essa pessoa foi o meu marido, ele fez toda a diferença. Eu nem sei assim se eu teria conseguido, se as coisas teriam sido tão tranquilas como foram sem a presença dele, porque ele fez toda a diferença. E além desse apoio emocional, ele também deu um apoio do conhecimento, porque durante a gravidez a gente conversava,
ele sabia do que iria acontecer, né? Ele também buscou informação. Então é muito importante que a pessoa que vai estar com você também seja uma pessoa que tenha informações sobre como funciona o trabalho de parto e que esteja ali para te tranquilizar, seja colocando uma música que você gosta, colocando um óleo essencial para você respirar, um óleo de lavanda, né, algo que te deixe tranquila, nem que seja apertando, segurando na sua mão, massageando suas costas, dizendo que você vai conseguir. A gente sabe que tem a profissional, a doula, que pode desempenhar esse papel. Nem todo mundo vai contratar uma doula. Então, o acompanhante ele pode sim fazer esse papel, né? Obviamente que um não substitui o outro, mas o acompanhante ele tem também esse papel de dar esse apoio emocional. Então, se ele estiver munido de informações, ele vai conseguir ajudar muito mais ali no momento do trabalho de parto. Mas assim, não se estressar, saber que a dor faz parte. Então, não fugir da dor. Eu acho que no que se refere à preparação psicológica, esse é um dos pontos principais. Não fuja da dor. Né? Todas as vezes que a dor vinha, eu pensava, não, cada contração tá me aproximando mais da hora de ver a minha filha. Era assim que eu encarava. Ao invés de eu pensar, ai, de novo, mas não, cada contração tá me fazendo chegar mais perto, né, do expulsivo, chegar mais perto do momento que eu vou conhecer a minha filha. Então, ao invés de você se contrair toda, porque quando a gente sente dor, a gente faz isso, a gente se contrai toda, a gente quer evitar, né, a gente quer fugir. Então, assim, ao invés de você fazer isso voluntariamente, você vai se entregar, vai tentar relaxar o seu corpo, não contrair, deixar que a dor venha, né, e fazer esse trabalho psicológico de lidar com a dor como algo positivo, né? A dor é o quê? A contração. Então, a cada contração, né, quer dizer que o trabalho de parto está evoluindo. Então, esse é um ponto assim primordial. Não fugir da dor. A dor, ela faz parte, ela é necessária para que o trabalho de parto seja finalizado, seja bem sucedido. Obviamente que a percepção de dor ela vai ser diferente. Nem todo mundo vai sentir dor do mesmo jeito, né? Algumas pessoas vão optar pela anestesia, mas enfim, falando da minha experiência, né, lidar com a dor dessa forma foi muito importante. Tanto é que algumas pessoas lá no hospital, essa parte do hospital eu vou comentar daqui a pouco, algumas pessoas no hospital falaram, né, chegaram a ficar um pouco surpresas, dizendo, nossa, como ela tá tranquila, né? Uma pessoa até disse assim, uma enfermeira, é nítido, dá para perceber que ela se preparou para esse parto, porque eles percebiam o jeito que eu respirava, né, que eu estava respirando consciente, com técnica, né, mesmo que você fique na partolândia, que você fique meio assim, né, fora, né, da realidade um pouco, ainda assim eu estava consciente do que eu estava fazendo, do que estava acontecendo, estava ativa, participando. Então, o conhecimento, a preparação ali fez toda a diferença para que eu conseguisse não me desesperar, né, para que eu conseguisse passar aquelas horas, aquela madrugada, tranquila, sabendo que tudo estava correndo bem. E por fim, né, para falar mais propriamente mesmo da experiência do parto em si, eu quero relatar a minha experiência para vocês numa maternidade pública. Né? Eu não sei se você já assistiu ao meu relato, meu vídeo sobre a minha gravidez, se não, vai aparecer aqui um card, né, com esse vídeo para vocês assistirem. Ou vai estar aqui na descrição do vídeo, mas eu recomendo que vocês assistam porque algumas informações sobre o meu pré-natal, né, minha preparação do parto, eu já relatei lá, mas eu optei, né, tanto pelo pré-natal no SUS quanto o meu parto na maternidade pública, porque eu sabia que as chances, a probabilidade de eu conseguir ter o parto normal seriam maiores. Eu sabia que se fosse necessário a cesárea eu seria assistida, mas que a equipe faria o possível para que eu tivesse um parto normal. E era isso que eu queria. Eu não queria correr o risco de estar com uma equipe médica que não me proporcionasse isso. Então, além de questões econômicas, enfim, aqui na minha cidade, eu sabia que era uma realidade, que era possível, e que muitas pessoas tinham relatos positivos dessa maternidade. As pessoas falavam bem e eu me senti segura, mesmo sabendo que existem, né, todo hospital,
é sempre possível ter relatos negativos, mas eu sabia que era muito possível que eu tivesse uma experiência positiva lá. Então eu me precavi, eu fui fazer uma visita, conheci a assistente social da maternidade, ela me apresentou toda a estrutura, me mostrou as salas, me mostrou como funcionava e com isso eu também fiquei mais confiante. Então chegando, né, iniciando o trabalho, primeiro eu iniciei o trabalho de parto, eu tive um pequeno sangramento, eu tive uma quinta-feira um pequeno sangramento. E eu fiquei preocupada, né? Sangramento no final da gravidez. Aí resolvi ir até lá, a maternidade, para avaliar. Aí chegando lá, o médico fez o toque e ele sinalizou que eu só estava com 1 centímetro de dilatação, que aquele sangramento era do colo, né? O colo mesmo se preparando para iniciar o trabalho de parto, mas esse trabalho de parto poderia evoluir ainda naquele dia ou demorar ainda alguns dias. E que eu fosse para casa e aguardasse. Então eu voltei para casa, no dia seguinte, numa sexta-feira, já acordei sentindo algumas contrações e essas contrações elas foram aumentando gradualmente ao longo do dia. Eu ainda atendi uma paciente durante a manhã, sentindo contrações, né? Às vezes eu até sinalizei para ela isso, que às vezes eu fazia uma caretinha assim, mas era porque a contração vinha, mas ainda estava bem espaçado. Então eu fui tentando viver o meu dia ali na medida do possível. Cancelei os pacientes da tarde, né? Eu só mantive mesmo essa da manhã, cancelei os pacientes da tarde e fui me preparando, né? Fui vendo o que é que tinha ainda para organizar, alguma coisa que eu pudesse esquecer de colocar na bolsa. Comecei a tomar alguns banhos, né? Ficar no chuveiro quente, pedi um doce que eu gostasse. Isso também contribui, né, na questão da preparação emocional, psicológica. Então fiz um pedido na minha confeitaria favorita, pedi esse doce, comi com calma, conversei com meu marido começou já a fazer algumas massagens na minha lombar, e aí eu fui tentando viver o dia. À noite, as contrações já estavam mais, com um intervalo mais curto e mais intensas, né? Eu já estava sentindo com uma frequência maior, né? Mas eu sabia que ainda não era o momento, né? Eu tinha me estudado, tinha me preparado e sabia que eu precisava ir ao hospital no momento certo. E nisso eu aguardei até a madrugada dessa sexta para o sábado, no caso da madrugada do sábado, e cheguei na maternidade por volta de 1 hora da manhã. E lá, né, foi feita a minha avaliação e eu já fui levada para a sala de parto. E aqui é o ponto, gente, eu não vou me alongar, né, nos pormenores, né, mas passei a madrugada lá, eu deixei as luzes escuras, tentava me movimentar, fiquei lá com meu marido. Uma doula apareceu, a doula estava de plantão, né, me deu uma assistência ali, mas a maior parte do tempo nós ficamos sozinhos mesmo. Vez ou outra alguém aparecia, perguntava como eu estava, ou avaliava, mas estava indo tudo bem. Às 6 horas da manhã, no sábado, eles viram que eu já estava com 9 centímetros de dilatação. Então nós pensamos, não, já está perto, né? Está quase lá. Mas aqui, gente, o que aconteceu? Eu fui ficando cansada, com sono, né? Você tá ali na Partolândia, né? Mesmo que você estude, você precisa de alguém que te diga, às vezes, te dê um direcionamento. E foi aqui que eu senti falta de um direcionamento. O meu marido, ele foi maravilhoso, foi muito presente, me ajudou demais. Eu apertei muito a mão dele. Me ajudou de todas as formas que ele podia. Mas eu tava, assim, já há algum tempo deitada, né? Tentando encontrar uma posição confortável. E eu vejo que isso me prejudicou um pouco. Então aqui eu coloco algo que eu teria feito diferente. Eu teria novamente, quem sabe, né, no próximo parto, eu teria novamente na maternidade pública, nessa mesma maternidade que eu tive aqui na minha cidade, mas eu percebi que contratar uma doula teria feito muita diferença. Né? Ter a ajuda do meu marido ali e a ajuda de uma doula também teria feito muita diferença, porque o hospital, ele tinha doulas, mas eram 2 doulas de plantão, acho que 1 ou 2 doulas de plantão, para várias parturientes, né? Para várias mulheres que estavam em trabalho de parto ali naquela madrugada.
Então acabou que eu não tive essa assistência tão presente, né, tão intensa, como eu gostaria e como eu talvez precisasse ali. Então, ali, até então, estava tranquilo, né? Eu estava conseguindo conduzir as coisas da melhor forma, mas aí chegou um momento que o expulsivo começou a demorar, a equipe começou a se preocupar um pouco, começou a chegar aquele monte de gente na sala e aí, já nasceu, e eu, né, tentando manter a calma, tentando entender, né, tá, o que é que eu preciso fazer, não vou me desesperar, o que é que eu preciso fazer para ajudar, né, para minha filha nascer. E eles começaram a se mobilizar. Então teve uma médica em específico, às 7 horas, né, que ela chegou e disse, não, eu vou te ajudar, e aí ela foi comigo pro chuveiro e eu fiquei fazendo vários agachamentos, aí o condicionamento físico e os exercícios que eu fiz durante a gravidez, né, foram importantes. Fiz vários agachamentos ali na água quente, no chuveiro. E isso foi ajudando, né, o trabalho de parto evoluir para, de fato, né, chegar no expulsivo. Ainda precisei de bastante ajuda ali da equipe, porque as minhas contrações não estavam mais vindo com a mesma intensidade. Então, eles me pediam para fazer a força, eu tentava fazer a força correta, mas ainda assim, minha filha não nascia. Então, depois de várias tentativas, avaliando o risco, né, a demora que ela estava ali já no... Porque ela realmente já estava, né, no canal vaginal, já estava ali prestes a nascer, mas eu fazia força, tentava, né, seguia as recomendações, mudava de posição e não nascia. Então, eles me perguntaram, ó, você concorda, a gente pode aplicar a ocitocina? E eu concordei, né, naquele momento eu entendi que era necessário, né, entendi que eles já tinham tentado, né, todos os recursos e que era importante para que minha filha nascesse bem, eu precisava desse empurrãozinho, dessa ajuda da ocitocina. E de fato, né, a ocitocina agiu, eu já consegui, em 2 contrações ela nasceu. E aí, né, precisei ficar um pouco ali ainda por causa da laceração, mas graças a Deus minha filha nasceu bem. Então, o trabalho, eu não imaginava que iria acontecer isso, né, que eu iria precisar da ocitocina. Eu me preparei porque eu não queria ter laceração, mas no final as coisas não acontecem conforme a gente deseja, né, enfim. Mas para mim não foi uma experiência traumática. Eu vejo que apesar dessas coisas terem acontecido, foi um trabalho de parto tranquilo, eu fui muito bem assistida. A equipe que estava lá, né, o tempo todo que eu tive a presença de profissionais na sala, eles foram muito atenciosos comigo. Então, né, eu olho para essa experiência hoje como uma experiência positiva. Né, algo que eu não teria medo, né, de passar por isso novamente. Né, embora ali alguns dias após o parto a gente fique um pouco meio assim, né? É normal, acho que toda mulher passa por isso. Mas depois que você se recupera ali, né? Principalmente se você precisou levar alguns pontos, né? Devido à laceração, depois que passa o puerpério e você se recupera, você consegue olhar para essa experiência. Se ela não foi traumática, você consegue olhar para essa experiência como algo positivo e algo que você é capaz de passar outra vez, né? Mesmo que a gente saiba que nenhum parto é igual. Então, gente, o intuito de contar tudo isso para vocês hoje, acho que o vídeo ficou até longo, né? Ficou bem longo. Mas o intuito é mostrar para vocês todo o meu percurso até aqui. Mostrar que você pode se preparar, né? Você pode fazer a sua parte, mesmo sabendo que na hora só Deus sabe, né, como vai ser. Eu acabei nem comentando, né, da preparação espiritual, mas eu busquei rezar o texto, né? No caso, para mim foi importante, ali durante as contrações, rezar o texto. Era uma forma de meditar, né? De me concentrar no que eu estava fazendo, no propósito daquilo que eu estava sentindo, né? Do porquê eu estava passando por aquilo. Eu acho que isso é muito importante, né? Por que eu estava passando por aquela dor, né? Era por algo nobre, né? Era para receber vida, né? Receber uma alma aos meus cuidados. Então, eu sabia que era algo grandioso e que valia muito, muito a pena passar por aquilo. Então, a minha preparação espiritual, ela teve isso, né? Passou por esse sentido, assim, de qual é o sentido da dor, qual é o sentido de estar passando por essa experiência.
era por um motivo muito grande, né? Muito grandioso para mim. Então, eu encerro esse vídeo reforçando isso, que é muito importante que vocês busquem fazer o melhor, mas sempre aceitando, lidando com a realidade. Então, você precisa avaliar as suas circunstâncias, saber que as coisas vão acontecer ali no momento e você vai precisar tomar uma decisão. Ou se você não estiver em condições de tomar decisão, o seu acompanhante ou a sua equipe médica vai precisar tomar essa decisão e você precisa confiar neles. Mas sabendo que você fez o seu melhor, você fez a sua parte. E se você não conseguir ter um parto normal, tudo bem, né? Você não é menos mãe por causa disso, né? Porque você tentou e foi para uma cesárea. Eu já conversei com mulheres que sentiram uma certa culpa porque se prepararam, quiseram muito parto normal e na hora as coisas aconteceram de um jeito totalmente diferente do que elas planejaram e tiveram que fazer uma cesárea, passar por uma cesárea, mas não há motivo algum para sentir culpa por passar por uma cesárea. Como eu falei no início do vídeo, a cesárea é uma cirurgia que salva vidas e graças a Deus que ela existe. Mas eu estou falando tudo isso para vocês para mostrar que não há motivo também para a gente temer o parto normal. Porque o nosso corpo, ele é feito para isso, né? A palavra normal já diz, né? É a via natural, é a via mais comum, né? É a via pela qual a boa parte da humanidade nasceu. Então, não precisa temer, né? E você pode sim se preparar e fazer dessa experiência a melhor possível. Se você gostou desse vídeo, se minha experiência te ajudou de alguma forma, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal. E se você quiser compartilhar a sua experiência nos comentários, fique à vontade. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!